Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Tudo bem? Que bênção, muito bom poder estar junto com vocês nessa noite, pregar a palavra de Deus, nessa noite tão especial para nós, o nosso grupo de avivamento Éfeso. Como é bom, meu coração anseia, deseja estar com vocês toda quarta-feira para esse momento de graça, de transbordar, onde nós experimentamos realmente a presença e a ação do Espírito na nossa vida, amém? Amém. Vamos pegar a palavra de Deus então hoje. Pega lá no Evangelho de João, João capítulo 6, versículos de 35 a 40. João 6, de 35 a 40. O Evangelho de hoje, o Evangelho da liturgia diária. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz não achei. Quem não trouxe a Bíblia fala, quarta que vem eu trago. Fala, miserável. Deus está vendo, eu não quero nem olhar para a cara de vocês, tá vendo? Achou? Então quem trouxe acompanha, quem não trouxe com toda reverência escuta a palavra de Deus. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaude a palavra de Deus, canal de bênção, cura, libertação, salvação para a nossa vida. E palmas sem vergonha, eu vou falar para vocês. Né? Agora sim, agora eu gostei. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, nós estamos dentro do discurso do pão da vida. Veja, Jesus ele começa esse discurso do pão da vida logo após ele fazer o milagre da multiplicação dos pães. Então uma multidão foi até Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para falar, para ver aquilo que ele estava realizando. Lembra, eu já preguei sobre isso para vocês. A multidão quer o quê? Sinais. A multidão quer o quê? Milagres. E essa multidão em específico que estava diante de Jesus, quando Jesus multiplicou os pães, eles estavam querendo o quê? Encher a barriga. Se tem alguém que dá comida, está tudo certo. Não posso condená-los. Também gosto, convidem-me. Mas a política do pão e circo existia desde sempre. Então Jesus ele alimenta aquele povo, porém o povo continua perseguindo Jesus, não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia dar. E o que eles queriam era encher a barriga. E Jesus ele olha para aquele povo que estava querendo pão e fala: vocês querem esse pão que perece? Ah, meus filhos, se vocês compreendessem, eu sou o pão da
vida. E quem comer desse pão não morrerá, mas terá a vida eterna. Jesus ele começa o discurso do pão da vida logo depois dele fazer a multiplicação dos pães. Então ele convida a multidão a não buscar somente aquilo que alimenta a nossa barriga e perece. Mas Jesus se apresenta para nós no Evangelho de hoje como alimento espiritual que sacia toda a fome, toda a sede do ser humano. Jesus ele se apresenta como um alimento espiritual que sacia toda a nossa fome, toda a nossa sede. E diz a palavra que diz o catecismo da Igreja Católica que Deus já nos criou colocando em nós um desejo por Ele, e o nosso coração não ficará satisfeito, a nossa alma não descansará enquanto não se encontrar com o Senhor. Então nós precisamos buscar Jesus, porque Ele é o nosso alimento espiritual. Amém? Amém. Essa palavra é muito bonita, não é? Mas ela não é só bonita. Essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz, porque nós temos desejos no nosso coração. E muitas vezes, os desejos que nós colocamos mais força, mais intensidade, que nós buscamos com mais vontade, são os desejos daquilo que passa. Conquistar um bom emprego, e veja que aquilo que nós sonhamos nunca nos satisfaz. Nunca nós chegamos no final dessa jornada. Esquece, gente, ninguém vai zerar esse game, ninguém. Porque nós começamos no jardim em vista dos primeiros anos, depois em vista do ensino médio, depois em vista de uma faculdade, depois em vista de um estágio, depois em vista de um bom emprego, depois em vista de uma promoção, depois em vista de uma aposentadoria. E cuidado com a aposentadoria hoje. E a gente sempre está sonhando com algo que não chega. Os desejos que existem no nosso coração são por coisas que não nos satisfazem, porque nós sonhamos em comprar um carro. Quando nós compramos o carro, é o carro do nosso sonho, é o carro que eu sonhei, é o carro que eu pedi a Deus. Passou um ano, passou 2 anos, o carro começou a dar problema, eu já sonhei com outro carro, eu quero um carro maior. Aí nós compramos um outro carro, mas de repente, peraí, agora está indo tudo para o carro, como é que é, elétrico? Não, agora eu quero um carro elétrico, eu vou buscar um carro elétrico. E a gente compra o carro elétrico, a gente fala, não, mas agora eu quero um outro tipo de carro. Eu quero uma casa, eu saio do aluguel, eu compro a minha primeira casa, mas a casa não está boa como eu queria. Minha mulher começou a me incomodar, pedindo reformas, aí eu tenho que reformar a casa. Mas depois de reformada, a mulher viu que faltou alguma coisa. Nada contra as mulheres, mas é porque isso é próprio do homem. O homem ele, da mulher, o homem entra no lugar ali, ele está bom. Ele se acomoda, né? O homem é acomodado, mas a mulher ela tem sede por mais, né? Ou seja, aquilo que nós buscamos normalmente não preenche o nosso coração. E meus irmãos, Jesus ele está falando de algo que é eterno. Jesus ele está falando, eu sou o pão da vida, apontando para a Eucaristia. Lembra lá no final do Evangelho de Mateus, quando ele fala, eis que estarei convosco por todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus quis dar um jeitinho de permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos. E esse jeitinho que Jesus deu se chama Sagrada Eucaristia. E meus irmãos, é da Eucaristia que nós temos que ter fome e sede. É da Eucaristia que o nosso coração tem que transbordar. Gente, nós precisamos voltar a nos apaixonar por Jesus na Sagrada Eucaristia. Nós precisamos voltar aos sacrários para adorar o Senhor. Nós precisamos voltar à Santa Missa para nos encontrar com o lugar do Senhor, olhar para Ele e desejar estar com Ele, para dizer como Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós precisamos amar a Eucaristia ao ponto de
de olhar para ela e sair de casa para a Santa Missa com o mesmo desejo, o mesmo anseio que um homem apaixonado tem por sua mulher, que uma mulher apaixonada tem pelo seu gatinho, para poder chegar e estar junto. É o mesmo desejo que nós temos que ter pela Eucaristia. Sair de casa falando: eu quero me encontrar com o amado da minha alma. Cântico dos Cânticos nos diz: saí à procura do meu amado. Procurei nas praças e não o encontrei. Procurei nas ruas e não o achei. Perguntei a todos se viram e ninguém tinha visto o meu amado. Caminhei mais um pouco. Caminhei mais um pouco, caminhei mais um pouco. E encontrei o meu amado. Agarrei e não o largarei jamais. Não deixe a Eucaristia cair como algo rotineiro para você, jamais é. Não trate como algo normal, natural, aquilo que é sobrenatural. Não vá na procissão da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia, como você está indo na fila da merenda no recreio. Ali se chama procissão eucarística. Nós vamos ao encontro do amado da nossa alma, e o nosso coração deseja chegar no final dessa procissão para olhar para aquele que muitos olham e falam que é pão, e nós olharmos para ele e falar: encontrei o meu amado, encontrei o amado da minha alma. Esse precisa ser o anseio do nosso coração. Deixa eu te falar, Jesus é o único que pode saciar a fome do nosso coração. Fala para quem está do teu lado isso. Jesus é o único que pode saciar a fome do nosso coração. Isso, fala para quem está na direita, na esquerda, na frente, atrás. Jesus é o único que pode saciar a fome e a sede que existe em nosso coração. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo onde, com todo respeito, se dá para dizer assim, existem muitos botecos espirituais. Existem muitos puxadinhos espirituais, onde lá se pretende apresentar algo mais com uma doutrina que não é compatível com a doutrina de sempre, com a fé dos apóstolos, com a fé pregada, anunciada pelo próprio Jesus Cristo. Então hoje a gente encontra muitos, nesse mundo, muitos botecos espirituais, falsas doutrinas, prazeres momentâneos. A gente encontra ideologias, vícios, distrações. Tudo isso continua nos deixando vazios. Nós buscamos tantas coisas para saciar as sedes que existem no nosso coração, mas continuamos vazios. A gente vê a juventude aí, vai para uma balada, mas não satisfaz. Ela vai para o posto de gasolina, misericórdia, criança de 13, 14, 15 anos, no posto de gasolina, de madrugada, com som alto, bebendo, e aí não satisfaz, vai para o último barzinho que encontra aberto e fica até de manhã. Gente, eu saio para celebrar no domingo, para a celebração das 8 horas da manhã, que também vamos concordar que é madrugada, né? Quando eu celebro, é celebração de corpo presente. Meu corpo está ali, o espírito está fazendo download. Às vezes ainda dá arquivo corrompido, não baixa tudo. O espírito não fez todo ainda. Mas quando eu estou indo a caminho da celebração, eu ainda encontro pessoas que ainda estão no bar bebendo. Ora, meus irmãos, se satisfazesse o coração daqueles homens, daquelas mulheres, crianças, jovens, só a balada da noite já tinha satisfeito. Tá bom. Mas nunca tá bom. Nunca tá bom, porque é somente Jesus, o único capaz de saciar a fome e a sede que existe dentro do coração do homem. Santo Agostinho, ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Fizeste-nos para ti, Senhor. Nós somos criados por Senhor, para estar na presença dEle. Amar e servir, amar, seguir e servir ao Senhor. Enquanto o nosso coração não se encontra com Ele, algo falta. Algo falta.
E deixa eu te falar, enquanto você continuar com a sua cabeça dura, lutando contra isso, você vai continuar caminhando por vários caminhos que nunca te levarão a lugar nenhum. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Já escutaram isso? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não importa. Agora, aquele que quer encontrar cura, libertação e salvação, o caminho é um só: Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Nada pode nos roubar dele, nada pode nos tirar da sua presença. Quantos irmãos que nós conhecemos, até nós mesmos, né? Que ao encontrar-se com o Senhor tiveram a vida transformada. Estávamos caminhando por um caminho e o Senhor nos resgatou. Quantos e quantos e quantos e quantos estávamos perdidos e tivemos a vida transformada numa adoração, numa santa missa, numa confissão, no grupo de avivamento Éfeso. Deixa eu falar para vocês, Jesus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para todo sempre. Isso não pode ser somente palavras vazias, que entram no ouvido e saem pelo outro. Mas essas palavras têm que entrar pelo nosso ouvido e cair, encontrar lugar no nosso coração. Para a gente voltar para a nossa casa hoje, com o coração transbordando, desejando Deus, desejando Deus, desejando Deus. Para que Ele nos encha ao ponto de transbordar. Para aqueles que se aproximarem de nós possam perceber que ali existe alguém profundamente apaixonado. E eles vão falar assim: esse sorrisinho aí, tem alguém na parada. A gente vai falar: tem mesmo. Ah, sabia. Qual é o nome? Yeshua, Adonai, Elohim, o Santo dos Santos, aquele que me alcançou, aquele que me amou por primeiro. O nosso coração tem que voltar a se apaixonar, a arder de amor por Jesus, independente daquilo que nós vivemos até hoje. Porque quem vai a Jesus jamais será rejeitado. Fala para quem está do teu lado, para o miserável acordar. Fala assim: quem vai a Jesus jamais será rejeitado. Quem vai a Jesus jamais será rejeitado. Diz a palavra: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma. Ei, escuta essa palavra. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Que palavra poderosa. Essa é uma promessa poderosa sobre a nossa vida. Poderosa. Porque quando nós caímos, nós nos envergonhamos. Porque quando nós olhamos para o filho pródigo, nós vemos ali a nossa história. Porque nós achamos que somos bons o suficientes. Nós adotamos para a nossa vida inteira. Tem gente que a adolescência não acaba, mas a adolescência, a fase do adolescente é essa: eu sei. Qualquer coisa que vai falar, ele diz: eu sei. Eu sei, pai. Eu sei, mãe. Eu sei, pai. Eu sei, mas fala: mas tu sabe de tudo, é óbvio que sabe. Eu estou aqui perdendo meu tempo querendo te explicar alguma coisa. É claro que você sabe. Aguarda. Vocês têm filhos pequenos ainda, não chegaram na adolescência, calma. Boa sorte, viu, Edson? Deus abençoe, vai chegar. Vai chegar. Não é só verdades. Trago verdades, né? E quando nós queremos saber de tudo, nós somos iguais a um filho pródigo que vai para o mundo, gasta tudo e quando está lá, no fundo do poço, ele se sente envergonhado. Ele não quer voltar. Ele fala: não, eu vou comer a ração, a comida dos porcos. Mas eu não volto para casa, eu não vou me humilhar. E aí, meu irmão, ele chegou no fundo do poço. Bendito seja Deus, não tinha mais para onde descer. Está no fundo do poço, não se preocupa não. Não tem mais para onde descer. Agora é só subir. É só subir.
Não importa se nós estamos sujos, não importa se nós estamos perdidos, feridos, desanimados, porque Ele acolhe todo aquele que volta para Ele. Eu vou repetir o versículo 37. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Deixa eu te falar, Ele fez isso com Zaqueu, que era um ladrão. Ele fez isso com Maria Madalena, que era uma pecadora. Ele fez isso com o ladrão na cruz. Ele fez isso com Santo Agostinho. Veja a vida de Santo Agostinho antes de se encontrar com Jesus. O Senhor o alcançou, e de maneira alguma o Senhor o lançou fora. Veja quanto testemunho de homens e mulheres que, ao se encontrar com Jesus, o Senhor de maneira alguma lançou fora. Não questionou, não perguntou, simplesmente fez aquilo que Ele sabe fazer de melhor. Nos amou. Sabe por quê? Porque o Senhor não resiste a um coração que se abre a Ele. Ele não resiste a um coração que se abre a Ele. Por isso, vem no grupo de oração, fica atento. Fica atento à palavra pregada, fica atento ao momento de oração, fica atento a esse dedilhado aqui, ó. Porque Ele não está aqui à toa. Esse somzinho aqui, ó, é para ajudar a abrir o nosso coração. Fica atento a tudo que acontece, até o irmão que o Senhor coloca do nosso lado hoje. É porque Ele está querendo fazer de tudo para facilitar o nosso encontro com Ele. Porque Ele não quer, de jeito nenhum, deixar de cumprir a missão ao qual o Pai o confiou. E que missão é essa? Que ninguém se perca e todos tenham a vida eterna. Fala para quem está do lado assim, ó, ainda tem jeito. Fala assim, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Tem jeito. Se não acordou, cutuca, chacoalha. Porque hoje o coração tem que abrir. Ainda tem jeito. Jesus diz assim, o Evangelho diz assim, né? Que eu não... A vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. A missão de Jesus é nos levar para o céu. A missão de Jesus não é somente aliviar as nossas dores aqui na terra. Quando a gente está com dor, a gente fala, Senhor, tira essa dor. Quando a gente está precisando de ajuda, a gente fala, Senhor, socorre. Senhor, me ajuda. A gente vai listando, né? Mas a missão de Jesus não é somente aliviar as nossas dores aqui na terra. Mas a missão de Jesus é nos levar para o céu. Ele quer dar a eternidade para nós. Ele quer que nós, um dia, nos encontremos com Ele na eternidade, na morada eterna, no lugar que Ele preparou para nós. Agora veja, Jesus nos conhece bem, sim ou não? Sim. Aí Ele diz no Evangelho de São João assim: eu vou para junto do meu Pai, e quando eu for, eu prepararei um lugar para vós, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito,
E quando eu tiver preparado o lugar para vós, eu voltarei e levarei vocês comigo. Se o Senhor foi preparar um lugar para nós, e Ele conhece o nosso coração, meu irmão, imagina a morada que Ele foi preparar. A minha morada vai ter piscina. Aquecida, que eu não gosto de frio. O Senhor quis Ele, Senhor Jesus quis Ele mesmo preparar um lugar para nós. Ele não falou, lá tem lugares, chega lá, vai ter um lugar para cada um. Ele falou, não, eu vou preparar um lugar para vós. O Senhor deseja que nós tenhamos sede dele. O Senhor quer que em um determinado momento da nossa vida, de forma verdadeira, nós olhemos para Ele com verdade e autoridade espiritual que é dada a nós pelo nosso batismo. Nós possamos dizer para Ele de verdade, eis-me aqui, Senhor. E agora não é de brincadeira, agora não é mais somente uma canção, mas é uma aliança que eu faço contigo. É uma aliança que eu selo com o Senhor agora. Eis-me aqui, Senhor, e esse eis-me aqui é para todo sempre. É na alegria e na tristeza, é na saúde e na doença, todos os dias, até que a morte nos aproxime mais. Eita glória! Até que a morte nos aproxime ainda mais. A morte não é o fim para nós que cremos, mas a morte é a oportunidade de nos encontrarmos com o amado da nossa alma. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer para mim. Eu acredito que eu desconfio do que o Senhor quer para mim. Eu já sei que o Senhor não quer que eu me perca. Eu já sei que o Senhor é o único que é capaz de saciar a fome e a sede que eu tenho na minha vida, dentro da minha alma. Eu já sei que o Senhor jamais me rejeitará. Então, do jeito que eu estou hoje, do jeito que você está hoje, é preciso nos aproximarmos do Senhor para selar novamente com o Senhor os nossos votos de estar na presença dele por todos os dias. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: na Eucaristia, Jesus antecipa a entrega de sua vida e nos dá o pão do céu, o penhor da glória futura. O que nós queremos é a glória futura que há de vir, há de chegar na nossa vida. E meus irmãos, nós temos que desejar esse dia com todas as forças do nosso coração, o dia de nos encontrarmos com o Senhor, porque a nossa vida não pode ser somente uma sobrevivência, mas é hora de escolher para nós o céu todos os dias. E o dia que nós compreendermos isso, tenha certeza que nós entraremos numa batalha espiritual que só tem uma saída: a vitória junto de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos rezar e vamos renovar esse compromisso com o Senhor, essa aliança de estar na presença do Senhor. Hoje é o dia de nos rendermos a Ele, é o dia de nos colocarmos na Sua presença, é o dia de reconhecer que nós não conseguimos fazer nada na nossa vida sem a presença do Senhor. Então nós precisamos depender do Senhor. Nós queremos nos colocar nas mãos do Senhor e pedir: Senhor, enche-me até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, de uma forma definitiva. Eu sei das dificuldades, eu sei das lutas, eu sei das barreiras que eu irei ter que ultrapassar, mas eis aqui o meu coração com fome e sede da Tua presença. Amém? Vamos cantar essa canção para iniciar a nossa oração, nos colocando na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Reconheço que nada eu posso fazer.
declarando para o Senhor essa verdade. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser inteiramente teu. Eu quero ser dependente de ti. Eu quero sentir a tua presença na minha vida todos os dias. Enche-me ao ponto de transformar, Senhor. Se até hoje eu cheguei a um lugar, a uma altura na fé, eu quero hoje ultrapassar essa altura. Eu quero transbordar. Eu quero encher até não conseguir mais. Eu quero, Senhor, caminhar contigo, sentir o teu amor. Eu quero, Senhor, experimentar da tua presença poderosa. Eu quero experimentar dos dons espirituais. Eu quero sentir a tua presença agindo no meio de nós, com milagres, prodígios e sinais. Eu quero experimentar do sobrenatural de Deus na minha vida, porque eu sei, Senhor, que sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, sozinho eu vou desistir, mas com a tua presença a me sustentar, a me resgatar, a me levantar, eu caminharei na presença do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia, bendito seja, Senhor. Diga isso, eis-me aqui, vai dar no coração. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Mais uma vez, só vocês, vai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti até transbordar. Olha para alguém que está do seu lado. Só vira para alguém que está do seu lado. Acha alguém. Isso. Fica de frente para essa pessoa e você vai rezar por ela agora. Porque você cantou agora e nós falamos que não seria mais somente uma canção, mas uma aliança com o Senhor. Você pediu, enche-me de ti até transbordar. Transborda agora na vida do teu irmão. Vai pedindo a graça do batismo do Espírito Santo sobre a vida desse irmão que o Senhor colocou do teu lado. Toca sobre ele, toca sobre a cabeça dele, toca sobre o ombro dele. E peça a vir Espírito de Deus sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Enche, Senhor, até transbordar. Nós não queremos mais ficar na frieza espiritual, na mesmice, mas nós queremos ir além, porque o Senhor já nos chamou para terras distantes, o Senhor já nos enviou para lugares onde saímos na tua presença. O Senhor já olhou para nós e disse: filho, filha, vem e segue-me, vem e segue-me. Então eis-me aqui, Senhor, anunciando sobre a vida desse irmão. Eu clamo dos altos do céu, um transbordar do Espírito sobre você agora. O Espírito novo, vem o Espírito de Deus com uma unção nova, ao ponto de transbordar, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de vida nova. Vem Espírito de Deus e arranca agora do peito toda a tristeza, todo abatimento, todo espírito de prostração, toda ferida emocional, todo trauma de infância, trauma de relacionamentos. Você que terminou um relacionamento e esse relacionamento deixou marcas profundas no teu coração e você tem dificuldade de se relacionar até hoje. Que o Senhor possa agora, eu te clamo, Senhor, toca no teu chegadas e cura agora. Fecha essas feridas, fecha, Senhor. Senhor, prepara agora homens e mulheres de vícios, que são amarras, correntes espirituais, fruto de mágoas que você carrega na infância. Na sua infância, alguém que você amava tinha o mesmo vício, a mesma má prática, e você carregou isso como um espelho. Você não precisa ser escravo do pecado daqueles que vieram antes de você. A palavra fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
não para ser escravo das obras da carne, mas para ser cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus. Cantemos essa canção ao Espírito. Eis-me aqui, Senhor, enche-nos da tua presença. Aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu. Enche-me de ti, abre meus olhos. Eis-me aqui, você não está sozinho. Você não está sozinho. Canta feliz, essa pessoa. eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti, abre meus olhos. Nós vamos, Senhor, mais uma vez, está aqui, Senhor.